ser uma série de 4 vídeos onde eu vou te ensinar na prática como construir as tarefas de fluxo de trabalho e acelerar ainda mais a produtividade do teu time utilizando o módulo do CRM. Legal, então o que é uma tarefa de fluxo de trabalho? A primeira coisa que a gente precisa entender é que ela é diferente de uma tarefa daquele módulo de tarefas e projetos que eventualmente a gente está acostumado a estar utilizando. Aqui dentro das tarefas de fluxo de trabalho, a gente vai construir ela dentro das automações e ali dentro das automações, dentro dessa tarefa, é onde a gente consegue solicitar para o meu colaborador passar mais informações para mim, passar um feedback, uma data, um arquivo, por exemplo, eu pegar todas essas informações e salvar aqui dentro do CRM ou mandar para outro local, ou seja, utilizando ali o poder das automações para decidir o que eu faço com essas informações que o meu colaborador passou. E uma das tarefas que a gente mais utiliza também é uma tarefa de aprovação, né? Ao longo do meu processo, eu preciso que tenha ali uma aprovação de um gestor, por exemplo, de um colaborador, de acordo com as informações que foram informadas para ele dentro dessa tarefa. Então, ele pode decidir se ele aprova ou não aprova, e de acordo com essa resposta, eu consigo tomar alguma decisão no meu CRM, se ele avança de fase para gerar uma nova tarefa. Então, ela é uma tarefa muito mais prática, mais elaborada, para a gente compor melhor o nosso processo aqui dentro do CRM. E para criar a nossa tarefa de fluxo de trabalho, eu estou aqui no módulo de CRM, lembrando que da licença Professional para cima a gente tem esse tipo de recurso e da licença Standard para baixo, infelizmente, a gente não tem o recurso de tarefas de fluxo de trabalho. Para construir a nossa automação, então eu vou clicar aqui em regras de automação, vou construir na fase 2 e a gente vai clicar então aqui no triângulozinho em tarefas e eu vou escolher essa opção aqui, ó, pedido de informação extra que pode ser negado. Esse tipo de tarefa, ele é uma mistura de outros dois tipos de tarefas, tá? A gente tem a tarefa de aprovar elemento e a gente tem a tarefa onde solicita informações extras que pode ser exigido. Então é uma tarefa que mescla esses dois, onde a gente pode tomar a decisão de avançar ou não avançar e também de coletar as informações que vão ser preenchidas, tá? Aqui dentro então dessa tarefinha, a gente vai definir quais são os colaboradores ou colaborador que vai estar executando essa tarefa. O título dessa tarefa, vamos colocar aqui, ó, solicitação de informações. Você vai colocar aí de acordo com a tua necessidade, no teu fluxo, né? E vai compor melhor esse título, buscando informações aqui nos 3 pontinhos no CRM. A descrição da atribuição, que eu sempre recomendo para você trazer o máximo de informação do CRM possível aqui dentro, para facilitar ali para o usuário que está executando essa tarefa. E aqui, ó, ele é um pouquinho diferente das outras, que é o seguinte: dentro da tarefa, no aprovar, onde a gente aprova ou recusa, a gente tem que configurar o nome desses botões, né? Salvar ou recusar, aceito, não aceito. Então, o botão positivo do caminho do sim, digamos assim, você vai colocar aqui em cima, onde você vai mudar o título do botão, e aqui embaixo está o caminho do não, tá? Do recusar. Então, você configura ali em cima o sim, o não, aprovo, não aprovo, dessas duas formas, e aqui embaixo onde a gente vai criar os campos dentro dessa tarefa, tá? Lembrando que os campos dentro da tarefa, eles são variáveis, então a gente precisa se preocupar em salvar essas variáveis lá no CRM, senão eu vou perder essas informações. Então, vou clicar aqui para criar esse campo, que é essa variável dentro da tarefa. Antes de você criar aqui essa tarefa, verifica lá no CRM se você já tem esse campo criado. Caso você não tenha criado, você vai ter que criar para poder salvar essas informações, senão você vai perder ela. E a criação do campo no CRM tem que ser exatamente igual aqui dentro da variável, para eles fazerem a equivalência um do outro e um substituir o outro lá no CRM. Então eu já tenho 2 campos criados lá, que é o meu campo 1. O ID aqui do nosso campo, eu sempre recomendo colocar sem caracteres especiais e com um underlinezinho. Então, mesmo que o campo seja muito grande, eu recomendo fortemente que você escreva o ID com todo o tamanho do campo, que em algum momento você vai precisar trabalhar com essa variável e fica muito mais fácil de você identificar ela também. E caso você não queira, né, você pode colocar qualquer código aqui, é só uma forma de identificar a variável. O modelo é o tipo de campo, tem que ser exatamente o mesmo tipo de campo que você colocou lá no CRM. Então, meu campo 1 eu já sei que é sério, vou marcar aqui que é necessário, obrigatório. E se o teu campo fosse múltiplo, você vai marcar a opção de múltiplo também. Dá um salvar, eu vou lá embaixo, que eu vou criar mais um campo. Eu tenho lá um campo 2, e aqui eu quero trazer uma ideia bem legal para vocês, que é o seguinte: o campo 2 que eu tenho lá é o campo do tipo lista. Quando eu crio um campo de lista aqui dentro da automação, da variável, e eu coloco os valores da minha lista, eles precisam ser idênticos aos valores que eu tenho lá no CRM para ele ser equivalente um com o outro e um poder substituir o outro posteriormente. E depois que você colocou os valores aqui dentro, você tem que clicar em estabelecer para ele criar. Pode ver que os campos ainda não existem, e quando eu clico aqui em estabelecer, agora ele pegou aqueles valores, eles existem, tá?
Porém, o campo de lista, se amanhã depois lá no CRM você adicionar mais alguma opção na tua lista ou modificar alguma opção, infelizmente aqui na automação você precisa lembrar e voltar aqui e corrigir também. Então, por esse motivo, eu não recomendo utilizar esse tipo de campo de lista aqui dentro da automação, porque você sempre vai ter que estar corrigindo lá no CRM aqui dentro também. E para contornar isso, a gente usa esse cara aqui, ó, vincular as listas de documento. Então, o próprio Bitrix já vai lá no CRM, identifica todos os campos do tipo lista que a gente tem e traz aqui para você escolher. E eu já tenho lá meu campo 2. O legal é que quando eu mudar lá no CRM, eu não preciso me preocupar aqui na automação. Tá? Eu marco aqui que é necessário, o múltiplo, caso seja também, dou um salvar. E dou um salvar, eu já tenho a minha tarefa criada. Porém, a gente precisa salvar essas informações lá no CRM, senão eu vou perder aqui essas opções, tá? Esse tipo de tarefa é uma tarefa onde eu posso seguir aqui no caminho do aprovar, né, o salvar ou cancelar, que é essa perninha do lado de cá. Para a gente salvar as informações lá no CRM, eu preciso utilizar o modificar elemento. O elemento é os campos lá no CRM, eu vou abrir ele aqui. Qual campo lá do CRM que eu quero atualizar, quero modificar? Eu quero modificar o campo 1 e o campo 2, e eles vão receber o valor de, eu pego ali nos 3 pontinhos, o valor da variável que a gente criou lá dentro da nossa tarefa. E aqui, se você tiver mais campos, você vai colocar todos os campos que você tem, fazendo equivalência entre um e o outro, tá? Dá um salvar, e aqui vai depender muito da forma que você está construindo o teu fluxo aí, tá? Se você não tiver nenhuma ação na sequência, né, e ele for aqui para baixo, você pode deixar o modificar elemento aqui sem nenhum tipo de problema, tá? Porém, se você tiver, por exemplo, aqui, ó, um CRM, alterar etapa, e você mandar lá no funil de produção nosso aqui para fase 3, por exemplo, essa caixinha tá depois da fase, né? Então, sempre que eu tiver uma automação executando na fase, e essa fase, o card deixa de estar naquela fase para entrar numa outra, essa automação ela é automaticamente interrompida para começar a rodar a automação da próxima fase. Então, nesse momento, a automação pararia aqui, e isso aqui a gente perderia. Então, eu preciso jogar esse carinha aqui em cima para estar salvando as informações antes de fazer a alteração da fase, tá? Eu vou deixar sem alterar fase mesmo, só para a gente visualizar. E aqui uma coisa bem importante, tá? Como ele tem um fluxo ali de salvar e cancelar, ou seja, aprova ou não aprova, o cancelar, automaticamente eu cancelei essa tarefa, tá? Mesmo que eu tenha definido algumas informações, eu não consigo salvar essas informações no CRM. Essas informações vão ficar vazias. Então, se você utilizar esse tipo de aprovação aqui, obrigatoriamente você tem que só salvar os campos aqui na perninha do OK, que é o salvar, tá bom? Clica ali em salvar. Vamos ver na prática lá executando então. Vamos fechar aqui, vamos criar um cardzinho de teste na fase 1. Como ela é uma tarefa solta, né, a gente não configurou notificação nem nada, automaticamente ele é executado aqui ó, no menuzinho lateral em automação. Eu clico aqui para abrir a nossa tarefa, vou preencher lá então o teste e o campo 1 e o campo 2. E aqui tem um botãozinho lá salvar e o cancelar que eu falei. Vamos dar um salvar então. Vamos voltar lá no CRM. E aqui dentro do CRM a gente já vai ter as informações salvas dentro do campo. Para que você já aprendeu a criar uma tarefa de fluxo de trabalho, eu quero te ensinar a criar um link direto para essa tarefa. Então, a gente vai mandar uma notificação para o usuário envolvido ali naquela tarefa, ele vai poder clicar no link e já abrir direto essa tarefa para estar executando, tá? Para fazer isso, você vai ter que executar a sua tarefa de fluxo de trabalho para a gente conseguir copiar a URL dele, o endereço dessa tarefa e a gente poder modificar ela lá dentro da automação. Então, o que você vai fazer? Você vai executar a sua tarefa que você criou, independente, né, se é uma tarefa de aprovação, de leitura ou de solicitação de informações. Vai clicar lá no menuzinho lateral aqui em automação, onde vai estar a sua tarefa para ser executada. Você vai clicar aqui para abrir a tarefa e você vai copiar essa URL. Mas observe uma coisa, tá? Aqui na URL, ele tem um finalzinho ali, ó, uma interrogação, user ID, o número 1, que é o meu usuário, né? O usuário que vai estar executando essa tarefa aqui. Você não precisa desse final, tá? O que a gente precisa só é até a barrinha invertida ali, ó, até o 14, tá? Você vai copiar isso aqui, copia ali essa URL, volta lá na sua automação e o segredo vai estar aqui agora, ó. A gente vai clicar ali ó, em regras de automação, vai lá na sua automação. Lembrando, então, que isso aqui é independente da tarefa que você está usando, tá? Pode ser qualquer uma dessas 4 aqui, vai funcionar da mesma forma. Você vai criar, então, uma notificação para o usuário. Pode ser essa notificação aqui, ou pode ser essa aqui de bate-papo direto também. Vai ficar a seu critério escolher qual que você quer. Você vai colocar ali de qual usuário para qual usuário, né? No caso, seria um usuário padrão aí para o usuário da pessoa que vai estar executando aquela tarefa. Eu vou fazer do meu usuário para o meu usuário mesmo. E você vai colar aquela URL aqui. E aqui a gente vai fazer algumas coisas, tá?
Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: essa tarefa aqui, essa URL, é referente àquela tarefa que está executando naquele momento. E o ID daquela tarefa é esse aqui, ó, o 14. Então a gente tem que tirar esse ID aqui e eventualmente colocar um ID aqui que vai ser variável, né? Cada nova tarefa vai ter um ID específico, a gente tem que identificar ele para colocar aqui dentro. Então você vai tirar esse númerozinho 14 ali, ó, e é importante sempre deixar essa barrinha invertida no final, tá? Senão o link não funciona. Deixa ali o cursor piscando ali dentro, você vai clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos, vem ali embaixo, ó, em resultados adicionais. O resultado adicional serve para você pegar a informação de uma outra caixinha que tem ali dentro do teu fluxo, tá? E eu quero a informação adicional do meu fluxo que eu tenho de aprovação. Vou clicar ali na aprovação e eu vou marcar aqui a opção de ID, tá? Dá um inserir. Se você tivesse... Opa, ele só não selecionou ali. Inserir. Se você estivesse utilizando outro tipo de aprovação daquelas 4 que tem disponíveis, você faria a mesma coisa pegando o ID daquela tarefa que você está utilizando. E o Bitrix vai colocar aqui o ID, que é referente ao ID daquela caixinha que a gente está utilizando, tá? E aí eu quero te ensinar uma coisa a mais. Se você só deixar isso aqui, esse link é feio, né? Ficar desse jeito aqui. A gente vai dar uma melhorada a mais nesse link para ficar mais interessante. Abre uma nova guia no teu navegador e pesquisa ali, ó, por link HTML, tá? Se você não manja nada de HTML, é bem simples. Coloca aqui, ó, link HTML. Pode procurar em qualquer um, né? Eu vou abrir esse aqui, ó, que eu já sei que funciona, esse verdinho. Você pode ir nele aí também. E aqui, ó, ele está dizendo como que funciona o HTML. E a gente só vai copiar esse carinha aqui, ó. Copia essa opção, Ctrl C ali, pode até fechar ele agora. Volta aqui para dentro, ó, da tua tarefinha. Eu vou construir aqui embaixo só para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Cola aquilo ali que a gente copiou aqui dentro e agora é bem simples. Você vai pegar essa URL que você construiu, recorta ela, tira ela aqui de cima e coloca no lugar aqui, ó, da URL. Ele está pedindo ali a URL dentro das aspas, tá bom? Tem que ser dentro das aspinhas duplas ali, ó. Colou ele ali dentro, excelente. O link para acessar a gente já tem. E aqui, ó, link teste é para você colocar o texto que você quer que a pessoa receba, né? Vamos colocar aqui, ó, clique aqui para executar a... Opa, digitei tudo errado. Executar a tarefa. Legal. E aí, lógico, esse aqui é só o link, né? Com aquele texto mascarado bonitinho, você pode compor melhor aqui, né? Chegou uma nova tarefa para aprovação. E aí você vai compor aqui a tarefa buscando mais informações, né? Para deixar essa tarefa mais interessante. Uma coisa que normalmente eu costumo fazer, eu coloco uns sinalzinhos demais, assim, ó. Mas isso aqui é frescura, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser para ficar mais interessante. Dá um salvar aqui e a gente já tem uma notificação. Porém, tem uma coisa bem importante aqui que é o seguinte: se a gente deixar essa notificação em cima e a aprovação embaixo, no momento que eu for notificar, eu ainda não tenho o ID da tarefa, porque ela vai ser executada depois. E se eu colocar isso aqui depois, a notificação também não vai funcionar, porque ele vai estar parado na tarefa para fazer a aprovação, para depois receber a notificação. Então a gente precisa fazer isso em paralelo, tá? Você precisa vir aqui, ó, em controle de fluxo, execução paralela. A execução paralela, o que é que ela faz? Ela executa as duas perninhas ali que eu vou configurar ao mesmo tempo. Então essa tarefa aqui que eu estou criando, né? Eu coloco ela do lado de cá ou do lado de lá, tanto faz. E a notificação que a gente acabou de fazer, você coloca do lado de cá. Então o que o Bitrix vai fazer? Ele vai chegar aqui na execução paralela, vai ler as duas perninhas. Como a notificação está em paralelo com a tarefa, ele já vai ter o ID para notificar para a gente. Vamos ver como que fica. Dá um salvar aqui. Volta ali para o módulo de CRM, onde eu estou construindo, né? Vou tirar essa tarefa ali dessa fase, vou colocar aqui, ó, novamente na fase 2. E se eu olhar lá em cima, ó, no sininho, ó, se eu clicar lá no sininho, ele já veio aqui, ó, chegou uma nova tarefa para aprovação. Clica aqui para executar. Eu clico aqui, ó, e ele abre direto a tarefa. E toda a tarefa de fluxo de trabalho você pode executar dentro do próprio card no CRM. O legal de habilitar esse recurso é que ele já mostra aqui para a gente dentro do card, né, do lado de fora do card, que a gente tem uma tarefa pendente para ser executada ou que já foi executada também. E ela fica aqui, ó, na linha do tempo, no histórico do card, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários 2 vídeos que eu já gravei mostrando para você como habilitar ou desabilitar esse tipo de recurso.